A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho de São João. Vamos lá. Hoje nós vamos ver o final do capítulo 13, dos versículos 31 até o 38. E tem dois assuntos aí. O primeiro é o novo mandamento, que é o início de um grande discurso de Jesus. E o segundo assunto é o anúncio da negação de Pedro. Tá ok? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículos de 31 a 38. Finalmente chegou a hora da glorificação. O que significa isso? Como eu disse, começa aqui no versículo 31, um grande discurso de despedida que vai até o capítulo 17, né, com breves perguntas e diálogos ali no meio, mas é um único discurso até o capítulo 17. Chegou a hora da glorificação. Finalmente chegou essa hora. Em breve Jesus será preso, ele vai ser açoitado, espancado, humilhado, ridicularizado, sofrerá horrores, será crucificado, morrerá e ao terceiro dia ressuscitará. Essa é a glória, é a vitória de Deus sobre o pecado e a morte. Se a gente pegar, é muito interessante isso, lá em Isaías 52, eu vou pegar da Ave Maria, Isaías 52, versículos 13 em diante, diz assim: Eis que o meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Versículo 14: Assim como à sua vista, muitos ficarão embaraçados. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Assim o admirarão muitos povos. Os reis permanecerão mudos diante dele, porque o verão o que nunca lhes tinha sido contado e observarão um prodígio inaudito. Então, desde Isaías já havia essa profecia que a cruz seria a glória. Ele seria elevado, seria exaltado numa cruz. E isso seria a exaltação. Olha que bonito. A vitória começa justamente na paixão. E é lógico, ela se concretiza na ressurreição. Tá? Então, a cruz para Jesus não é maldição. A cruz é vitória, é glória. Veja, Deus é glorificado o Pai é glorificado pelo Filho e o Pai glorifica o Filho. Isso é muito legal, é muito bonito. A obediência e a humildade de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, glorifica ao Pai. Finalmente, o verdadeiro homem glorifica a Deus. Se Adão, o primeiro homem, não conseguiu glorificar a Deus sendo obediente e permanecendo na humildade, porque pelo orgulho e desobediência pecou, agora Jesus Cristo, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, é humilde e obediente até a morte de cruz, glorificando o Pai. Ao mesmo tempo, o Pai glorifica o homem, salvando e libertando, não o homem Jesus, mas o homem humanidade. Então, esse texto diz isso. O Filho glorifica o Pai glorifica o Filho. O homem glorifica a Deus e Deus glorifica o homem em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bom, vamos lá, vamos para frente. Antes que tudo isso aconteça, né, Jesus deixou um novo mandamento. E aqui que está interessante, um novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo já era um mandamento. Mas aqui ele coloca um novo mandamento. O que há de novo? O que há de novo nesse mandamento? São dois detalhes. O primeiro é
amar ao próximo como eu vos tenho amado. E o segundo é, assim, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Os discípulos de Jesus não são mais aqueles que cumprem leis, mas aqueles que amam. Tá? Então isso é o novo. E a outra parte do novo é amar como Jesus nos tem amado. No comecinho desse capítulo 13, no versículo 1, diz assim: depois de ter amado os seus no mundo, amou-os até o extremo, até o fim. Então, isso também é o novo. Né? O novo desse mandamento é amar como Deus nos tem amado. Né? É amar como Jesus nos ama até o fim, ao extremo, com toda a capacidade, né? com todo o tempo que nós temos. É amar muito, é amar melhor, é amar para valer. É amar com a força do Espírito Santo, amar sem reservas, amar até doer, amar sem medida e sem prazo de validade. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Logo após o anúncio que é chegada a hora e de fazer o seu pedido, o seu testamento, né? O seu pedido de amar uns aos outros, Pedro intervém. É característica de Pedro, né? Mas aqui ele interveio querendo saber onde que Jesus iria, tudo, que ele estaria disposto a morrer por Jesus. Mas antes de continuar falando de Pedro, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. O evangelista João é maravilhoso aqui, é perfeito na sua colocação. Ele coloca o pedido do novo mandamento, o pedido do amor, o mandamento do amor, ele coloca entre imediatamente após a traição de Judas, né? E imediatamente antes da negação de Pedro. É como se fosse uma moldura, né? O João consegue aqui emoldurar o mandamento principal, que é amar a Deus e amar ao próximo, entre dois momentos de fraqueza humana. Assim, João coloca que o principal mandamento, o novo mandamento, está envolvido pela fraqueza e a incapacidade humana de fazer isso por si. Nós dependemos do Espírito Santo para obedecer a Deus. É muito interessante isso. Mas vamos adiante, vai. Então Pedro falou, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus, sabendo da fragilidade humana, ele anuncia a traição de Pedro. Mas Jesus aqui, ele quer deixar bem claro para a gente que proclamar que Jesus é Deus, Senhor, Salvador, não é obra puramente humana. Somente pela ação do Espírito Santo nós podemos permanecer com Jesus, em Jesus, até a morte. Somente pela ação do Espírito Santo nós podemos dar testemunho de que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Somente pela força e ação do Espírito Santo nós podemos, diante das situações embaraçosas, né, controversas da vida, declarar que Jesus Cristo é o nosso Deus. Fique em paz, continue estudando, hein? Tchau, tchau.